som. Então, boa noite. Eu coloquei agora gravar aqui no YouTube para a gente deixar registrada também esse momento nosso. Então, gente, vou contar um pouquinho também de todo o evento do seminário para vocês, né? Foi muito legal e esse intuito de contar para vocês, além de compartilhar o conhecimento também, mas é também um incentivo, né, para que vocês possam num próximo estar presente. A Júlia agora, avisei ela que é quem foi com a gente. Olha que incrível isso, né? A Julie estava com... A Julie tem 2 meninas e até uma delas... Como é que pode, né? Até estava lendo um livro essa semana que falava como as crianças reagem muitas vezes, né? Quando se percebe a mãe vai viajar, daí ela fica doente, não inconscientemente, muitas vezes. Não é que a criança está mentindo que está doente. Ela realmente fica doente porque ela sente a sensação de que a mãe vai se ausentar. E aconteceu isso com a Julie, foi muito especial, assim, ela estava muito feliz de poder ter feito essa viagem com a gente. Ela disse que a menina mais nova dela tem 2 aninhos, ela nunca tinha ficado 3 dias, na verdade, a gente saiu sexta, sábado e domingo, chegamos domingo de tarde, né? Mas ela estava realizada, assim, de se colocar nesse ambiente também, de novo, né? E é isso, quando tu vai uma vez, tu gosta, tu quer ir de novo, né? E a Julie vai entrar. Ela acabou de avisar aqui. Só esperar um pouquinho, então. Eva. Então, a gente organizou aí, né, compramos o ingresso, né, de forma dupla, que aí acaba ficando também mais acessível. A gente foi de carro, né, e botei até, como sobrou uma vaga, botei no BlaBlaCar, como eu disse, já com a visão, né, botei mulher, né, porque a gente pode escolher. Nós estávamos em 3 mulheres, botamos o BlaBlaCar, fomos então nós 3 mais uma carona mulher, já compartilhamos dos olhos, né, a gente ensinou muita coisa para essas meninas também que embarcaram com a gente. Eu acho que como a Isa comentou, né? A gente compartilha onde a gente estiver, né? Então, já compartilhamos com elas sobre os olhos, falamos, entendemos as dores delas, já fizemos sugestões, já abrimos uma caixinha, né? A gente já foi mostrando os olhos para elas e ambas, né, gostaram muito e com certeza já colheremos bons frutos dessa viagem, só do estar na estrada, né? E aí, lá a gente... Ó, tem mais meninas entrando, só. Liberar aqui. Lá a gente teve né, a palestra, né, das pessoas que a gente já tem o conhecimento. A gente começou com a Manu, né? Aliás, nós começamos de manhã com a Marisete Neves, então, falando, né, do perfume pessoal, e esse eu vou dar um pouco mais de ênfase para vocês, mas para falar o restante, a gente teve a Manuela, que a Manuela, ela trouxe... Boa noite, gurias! Que bom que vocês estão aqui. A gente já iniciou. A Julie, boa noite. Julie, estava contando há pouco do nosso rolê, da tua experiência como mãe, que, né, deixou as 2 pequenas em casa, que a tua pequena até ficou doentinha, né? Até antes de nós darmos sequência, conta um pouquinho para nós como foi essa tua experiência de sair da zona de conforto, né? Porque é isso mesmo que acontece, né? A gente tem os compromissos e às vezes a gente não, né? Não é fácil. Conta aí um pouquinho, amiga. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, eu sempre quero participar. Eu falo para as pessoas, eu fico muito com vontade de ir, de participar e ver e assistir. E nunca dá, a rotina é corrida, enfim, acabo não conseguindo encaixar. Daí, dessa vez, a Suzy falou e eu pensei, não, eu vou ir. Eu vou ir e tava tudo pronto. Me avisou, acho que foi quarta da semana passada, né? Uhum. E aí eu pensei, não, vou pedir uma folga pro meu chefe, que é muito difícil, nunca consigo, e vai dar tudo certo e vou ir. E aí eu pedi para ele na segunda, não, na sexta ele deu ok, ele disse, tá, pode ir. Não, tudo perfeito, né? Nada vai dar errado. Na segunda de manhã, minha filha acorda com muita febre, e a escola me liga para buscar no meio do dia, porque ela tá com febre, se queixando de dor, não come. Levei no médico, tava com uma infecção na gengiva e os dentinhos saindo. Se não, tudo certo, até sexta ela vai melhorar. E aí o negócio foi piorando de um jeito assim que ela ficou de terça até agora, ontem que ela voltou a comer. Não, no sábado, de tarde que ela voltou a comer. Bem tenso assim. Daí eu quarta comecei, não, eu vou ter que ligar para a Suzy e dizer que eu não vou, né? E assim foi, quarta, quinta, e não cancelei, só fiquei pensando,
E fui, gente. Fui, assim, com alguns julgamentos, né? De deixar ela, enfim. Mas falo assim, ela melhorou, né? Minha família conseguiu cuidar bem dela, ela melhorou. Eu consegui aprender lá. Se eu tivesse em casa, ela ia melhorar igual. E eu, assim, não me arrependo. Aprendi muito. Agora ela tá bem ali embaixo, tá comendo. E eu com todo o conteúdo daquela e aquela vivência que eu tive, assim, que foi maravilhosa. Até estava bem empolgada ali contando para todo mundo um pouco das coisas que eu aprendi, né? Foi maravilhoso. Não me arrependo, com certeza o esforço valeu e farei outros. Me motivou a ver, assim, que se nem ela, né, daquele jeitinho doentinho, assim, foi o suficiente, vamos dizer, para fazer, né? Eu não ia atrapalhar o rolê, vamos dizer assim, né? O que eu tinha que fazer. Então, acredito que Deus, ele encaminha tudo e sempre dá um jeito, né? Por mais que às vezes pareça assim que a situação só foi piorando, no final das contas deu tudo certo. E foi maravilhoso, foi incrível. E aproveitando, a gente conversou e disse, não, parabéns por, né, ter saído desse, né, te colocado nesse lugar de, né, queira ou não queira, fica com dois corações, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino. Saí com o coração na mão, eu fui a viagem inteira. Bom, tu viu, né? Volte e meia, eu pegava o celular, me manda foto, me manda vídeo, e ela sempre bem, enfim, era para mim estar lá. E tem ensinamentos que a gente tem com isso, né? Às vezes a gente precisa entregar algumas responsabilidades para, por exemplo, como o teu esposo, para aprender, você aprender a confiar nele também, dele, até mesmo ele ser capaz de cuidar, né? Mas isso aí, muito bem, parabéns pela tua iniciativa, fiquei bem feliz também. Daí a Antônia também estava lá com a gente, né? A Antônia já viveu mais coisas, né, com a gente. Conta um pouquinho, agora a gente já tem mais pessoas, acho que quase todas entraram. Conta um pouquinho da tua experiência. A Antônia adora fazer os rolês, né? Ela foi lá para o Jalapão agora recentemente, já voltou cheia de contatos também, né? Conta um pouquinho antes da gente falar sobre o que nós aprendemos lá. Eu? Sim! O que eu aprendi nesse final de semana ou toda a minha trajetória? Não, conta um pouquinho da tua experiência de estar nesses ambientes, porque tu não é teu primeiro evento, né? Tu chegou aí na convenção. Cada evento que ela foi, ela veio com uma mudança de mentalidade nova, né? No primeiro momento, né, que eu decidi que eu ia fazer do Terra, né, foi na segunda vez que eu voltei da convenção, né, que na primeira convenção eu fui mesmo no susto. A Suzy me convidou e eu disse, não, eu vou, até porque eu aposentei, né, e já faz um ano. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não queria fazer qualquer coisa. Eu queria voltar a trabalhar, mas pensei, voltar a trabalhar, tem horário e tudo. Então pensei assim, ó, a do Terra vai me facilitar eu, né, entre aspas, trabalhar, né? E aonde eu tiver, em qualquer lugar, eu posso passear, eu posso sair. Então, na segunda convenção da de São Paulo, eu voltei e eu disse para a Suzy, não, agora eu vou fazer mesmo. E aí comecei realmente com a Suzy, né, fazer o movimento. E eu digo que né, as pessoas, é difícil. Não, para mim é tão fácil. Que nem agora a Suzy falou, eu fiz uma viagem para o Jalapão, né? E nós estávamos indo, de repente, assim, eu abri minha caixinha, cheirei meu peppermint, e aí a pessoa disse, ué, tem alguém usando óleos do Terra? Daí eu disse, é eu aqui. E aí já todo mundo se conectou, e aí eu já fiz um chimarrão, já botei um on guard, já botei um lemon, e aí todo mundo tomou, e aí todo mundo queria saber, e aí eu já contei. Então, é dessa maneira que eu faço, né? Chego em qualquer ambiente que eu tenho um grupo, né, que eu participo da célula também. Semana passada um senhor lá falou, começaram tirar sarro do outro, que estavam não queria ir no churrasco, que estava gripado, mas era para não pagar a picanha e tal. Eu disse, então se é esse o problema, eu tenho a solução. E aí já falei dos óleos essenciais, já falei do óleo. E aí agora,
nesse seminário que a gente foi, né, ouvindo a dona Marisete, depois ouvindo as outras pessoas, né, lá, eu tenho a plena certeza que é isso que eu quero fazer, é doTERRA que eu quero fazer, eu quero participar disso, e que é maravilhoso, né? A gente conecta as pessoas, que nem a Suzy falou, fomos com duas moças já, conectamos para o movimento, né? E assim a gente vai, né? Agora a gente, com esses grupos, né, que a Suzy tem feito de desparasitação, então tu conecta mais gente, aí, daí já agora conectei a uma moça lá que foi comigo pro Jalapão, tem mais gente, e é assim, é simples assim que eu faço. Mas, e agora nesse seminário, né, essa experiência do perfume lá, tudo isso é bem, né, tu fica assim, pô, e a reação, né, o que vai causar em cada pessoa, né, a escolha que a pessoa vai fazer, né, que cada um se conecta, né, com aquilo que está precisando. E isso eu achei assim, ó, isso me impactou muito. Então a gente teve então lá no dia, na tarde, na manhã, né, a Marisete, mas à tarde a gente teve a Manu, que ela trouxe essa visão, né, de movimento, a Ana Paula, a Ana Zanata, nossa, sempre muito sábia no que ela traz. E tem uma coisa que foi muito interessante, que o marido da Marisete, olha, desde que a gente vê treinamentos e tudo, a gente nunca viu ele fazendo uma apresentação, ou ele falando, né, pra gente, né? E até brinquei com as gurias, eu sempre vi ele de calça carne. E ele estava todo arrumado, estava de terno e tal. E aí eu achei o treinamento assim dele, ele não precisou falar muito, não, hein? Ele trouxe uma visão de por que, queira ou não queira, ele e a Marisete são pioneiros, né? Eles que abriram esse mercado, né? Um dos que abriram o mercado, e eles têm uma grande rede, e ele mostrou um vídeo de uma fita cassete de 26 anos atrás, quando falava que o mercado de bem-estar seria o que é hoje, né? E ele disse, foi isso que me fez tomar a decisão. E se vocês não sabem, eles trabalharam com Herbalife há algum tempo e tal. Eles decidiram como casal, é a visão muito dele mesmo, de que esse era o mercado do qual ele queria participar, ele queria fazer parte. Então, ele não precisou ficar convencendo a gente desse momento, a oportunidade que a gente tem na mão. Ele mostrou algo que há 26 anos atrás ele viu e hoje ele desfruta exatamente por ter tomado a decisão naquele tempo. Tá? Então, acho que isso é uma coisa muito importante para transferir para vocês. Depois, a Cris trouxe um treinamento que ela nos deu agora, recentemente, numa das segundas à noite. Hoje, inclusive, nós temos com um corporativo no nosso grupo, então vale a pena quem pudesse conectar às 21 horas, né? Aí, depois, para fechar, o LR trouxe toda uma encenação, e eu, né, como vejo quicando, eu vou, né, tava chamando 5 pessoas, eu fui, né, então ele escolheu cada um de nós para representar, né, algo, e eu representei cada um dos consultores que estava lá, e ele transferiu a mensagem de por que às vezes a gente não consegue ter um crescimento, porque a gente fica olhando para o familiar que critica e não sabe do que você está sabendo, ele pouco não sabe sobre óleo, ele pouco sabe sobre o negócio, ele pouco sabe sobre a oportunidade, quem é doTERRA, e a gente tira o foco do que a gente quer fazer e fica preocupado com o nosso parente que não agrega em nada, né? E a gente sabe que às vezes a gente tem isso dentro da nossa casa e a gente se distrai para não dizer que a gente é influenciado de forma negativa. Aí ele falou do parente. Ele falou do corporativo, que às vezes a gente fica reclamando, que o pedido atrasa, porque não sei o que, eu queria tal produto. Aí ele falou sobre o upline, né, que às vezes a gente fica olhando muito para o nosso upline, né, o consultor disse que quer ser consultor, mas ele não está disposto a fazer e a gente perde, né, de olhar para um novo, entregar o máximo para quem está com a gente, e a gente acaba, às vezes, perdendo o nosso tempo aí, né? A gente sempre quer mostrar uma visão, né? Mas ele direcionou que a gente tem que olhar para frente, né? E ele falou também sobre quando a gente se distrai olhando para o nosso crossline, né? Que nosso crossline, por exemplo, a Isa é minha líder, né? Mas eu e a Rosângela, por exemplo, somos crossline.
né? Então, às vezes, eu fico olhando mais para o que a Rosângela está fazendo e não foco no que eu tenho que fazer. Então, ele fez toda uma encenação, foi muito legal, e ele trouxe bem claro, assim, que a gente tem que ter visão clara do que a gente quer. Todos trouxeram visão para nós. E a Marisete, então, foi sensacional. Ela trouxe o livro, né? Eu comprei, a Julie também comprou. Aqui tem todo o treinamento, mandei alguma coisa para vocês, né? Durante o momento que nós estávamos lá. A Marisete trouxe uma visão muito legal sobre a questão da vibração, dos heads que a gente tem nos óleos essenciais, né? Ela trouxe a visão de quando a gente desenvolve a doença, quando a gente está num certo nível de vibração, a gente não está propício, não está na vibração da doença, no caso, né? E quando a gente está em baixa vibração, o quanto isso a gente se torna mais vulnerável, né? Então, ela trouxe essa visão. E foi muito legal porque ela chamou, então, 3 pessoas. E, oi, pequenininha! Oi, pequenininha! Que fofa! E daí sentaram numa mesa, né? E aí ela trouxe os óleos que estão todos listados nesse livro, né? Então é o A1, o A2. Então ela trabalha muito sobre as categorias, né? Então são 2 óleos de flores, eles são A1 e A2. 2 óleos de folhas é o B1 e o B2, e ela não deixa aparecer o nome dos óleos essenciais também, ela só bota uma etiquetinha para saber o A1 ou o A2, né, para que a gente não fique, às vezes a gente pode fazer, que a ideia é o quê? Trazer isso como algo para conectar um novo cliente, mas também fazer com vocês, né, com o nosso cliente. Então, quando tu vem, ilang-ilang, aí tu vai cheirar, não, ela tapa ela tapa o rótulo para que você tenha a experiência olfativa. E ela orientou que a gente fizesse todo um ambiente também propício para que a gente pudesse, de fato, trazer a questão neural, porque o nosso inconsciente sabe qual óleo a gente está precisando. Então, cria todo um ritual ali de escolha, né? Vamos para o A1, A2, aí tem uma folhinha que tu escreve ali, né? Qual que você escolheu, o A1 ou o A2, aí depois tu faz isso com todas as categorias de sementes, de folhas, de planta inteira, de tronco, de raízes, e aí você vai escolher um de cada categoria. Depois você vai escolhendo, né? Vai desclassificando, no caso, os que menos teve preferência, né? E é muito uma experiência do momento. Como ela falou, teve uma moça que deu o testemunho. Nossa, foi muito legal o testemunho dela com a experiência do perfume pessoal. E ela disse que ela faz sempre, desde então, ela faz esse momento e sempre dá uma sinergia diferente para ela. Então, por fim, ninguém vai ter uma sinergia igual, porque é você, com a tua experiência daquele momento e o que o teu corpo está querendo. E aí ela trouxe também a visão que a gente sabe que muitas vezes a gente mostra um óleo essencial para uma pessoa e ela não gosta daquele determinado aroma, né? E alguns falam que aquele óleo é o que a pessoa precisa, por isso que ela não gosta. Só que ela incentivou a gente não insistir com um aroma que a pessoa não se agradou. Por isso que essa forma de identificação. Porque, por exemplo, ela pode não gostar do gerânio, mas se ela gostar ou da camomila, ou um dos dois, A1 ou A2, ela vai estar trazendo os benefícios, porque ela explicou muito bem o que cada categoria contribui com a nossa questão de saúde, né? Ou principalmente questões emocionais, né? E aí ela aconselha também a gente não falar assim, não identificar depois, esse eu escolhi. Não, porque é um momento muito pessoal de cada um que está participando. Então, realmente é uma experiência única quando a gente faz isso num ambiente, né? É uma experiência, né? Então, a gente já viu aquele treinamento e a gente ficou super animado para trazer isso para vocês, né? Quem não foi no curso, né, quiser em algum momento ou tiver a oportunidade, acho bem legal ir, mas se ler o livro, né, que a gente tem acesso a comprar, eu vi que a Isa tem, consegue pegar bem direitinho a dinâmica toda para fazer. E aí a ideia é trazer isso para vocês em primeira mão,
porque no sábado eu já vou fazer aqui, gente. Eu tenho todos os olhos aqui, já pedi para o Diogo fazer os rótulozinhos para a gente fazer aqui, e eu queria, em primeira mão, convidar, principalmente quem está aqui perto, né? Quem vocês são de longe, vocês podem estar organizando, mas eu gostaria realmente de incentivar vocês que são aqui, que já estão no movimento, para virem viver essa experiência com a gente. E aí, a partir disso, a gente vai começar a duplicar isso, né? Convidar os nossos clientes, né, para viverem essa experiência, entregar esse trabalho que a gente faz. E o livro é bem intuitivo, por exemplo, quando a gente vai falar, e ela fez isso mesmo lá, né? Quem escolheu o A2, por exemplo, ela leu o que esse óleo pode estar trabalhando e tal. Aí a pessoa vai, por ela saber que escolheu aquele óleo, ela já vai conseguir ir conectando o momento que ela está e o benefício que esse óleo vai trazer e tal. Então, sábado de tarde, a gente já vai ter essa vivência aqui. Ó, mais uma pessoa entrou, Geni. A gente vai ter essa experiência aqui no espaço, e aí vocês estão, né, convidadas para virem e já fazerem o seu perfume pessoal, né, e usar. E ela disse, precisa usar até acabar e com uma certa constância, porque realmente vai trabalhar o que o teu corpo está pedindo. E foi muito legal ela trazer a explicação, e está tudo aqui no livro que eu vou transferir para vocês nesse dia também, mas como cada categoria trabalha com o nosso emocional, muito foi falado, inclusive a própria Manuela, ela disse que está direcionando a forma de trabalho dela muito para o suporte emocional. A gente sabe que a gente tem todos os aspectos físicos que são, né, necessidades de pessoas que a gente conhece, mas o emocional é algo que a gente precisa começar a buscar formas de ajudar mais as pessoas, cada vez mais, e o perfume pessoal é uma forma da gente levar isso. Então, quem vier aqui no sábado vai já viver essa experiência, né? E a gente não fez também, né? A gente quer fazer também por isso, né? Então, a Júlia e a Antônia que conheceram lá vão fazer também o perfume aqui. E aí, sobre o perfume pessoal, abro agora para vocês perguntarem, quem quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, que depois eu quero falar mais alguma coisa um pouco separada desse assunto, inclusive. Podem ficar à vontade. O microfone está fechado, mas podem abrir. Ô, Su, Oi. Na prática, né, que nem você vai fazer essa vivência, quanto tempo, mais ou menos, seria o ideal para a gente se programar, em termos de início e fim, e quantas pessoas seria ideal também? Porque eu sei que, né, eu imagino que você tem que dar uma atenção especial, então, assim, muita gente, a gente acaba não aproveitando, eu imagino como lá tiveram 3 pessoas, né, que nesse período ela pôde dar atenção. Então, qual é o tempo, mais ou menos, e quantas pessoas o ideal para participarem? A Marisete falou que depende também de quantas pessoas estão auxiliando, mas ela falou que o ideal seria no máximo 10, 15 pessoas, né, para que a gente possa fazer esse momento. Até eu fiz uma pergunta, porque foi identificado os aromas de cada uma das pessoas, e o marido da Marisete foi e fez a sinergia que havia dado, né, ali dentro do cálculo e tal, porque o que acontece? A gente bota ao todo só 10 gotinhas de óleo essencial, tá? Então, tá explicadinho no livro e tudo. Então, nesse momento, a Marisete continuou a explicação e ele foi lá e fez o perfume. Daí, quando ficou pronto, ele trouxe para cada uma experimentar e tal. E eu questionei por que esse formato, se não seria legal fazer na hora. Aí ela disse que é muito legal fazer na hora, mas por questão de tempo, ela faz dessa forma, porque daí a pessoa ela consegue continuar a educação sobre isso, né, trazer a experiência, e depois o perfuminho fica pronto e ela vai ter ali, vai saber como ficou, como um momento preparado para isso, a hora de entregar o perfume, no caso. Então, as duas formas pode funcionar. Mas, se for fazer, se a pessoa for fazer, olha, tem que ter 1h30, eu acho que tem que ser um programa, assim, de convite para a pessoa vir e curtir mesmo, sabe? A gente sabe, por mais que a gente faça, quando eu faço oficina, a gente quer fazer em 1h30, sempre vai mais tempo, né? Então, é legal a gente ter essa consciência de que é algo que precisa de pelo menos 2 horas para te poder realmente
ter esse momento, porque dá para se criar vários momentos. Inclusive, por exemplo, eu imagino que em situações, a pessoa, mesmo que a gente não vá trazer, por exemplo, não é que nem teve, ela contou um depoimento, né? A pessoa fez a sinergia quando teve a resposta, ouvindo do que se tratava, ela ficou resistente por uma situação que ela disse que isso não era, e depois ela foi, né, rever isso. Outras que disse que tinha tudo a ver, que queriam falar um pouco sobre o momento. Então, tudo depende também da forma que for conduzindo isso, porque pode ser que tenha um grupo que a pessoa queira realmente trazer experiência. E eu acho que tem que ter essa janela de sentir como as coisas vão se conduzindo, porque o momento é realmente para a gente olhar para as emoções, criar uma experiência para as pessoas. Acaba sendo, porque aqui a gente tem feito muitas oficinas, né? E nas oficinas acaba que realmente vai surgindo um monte de outros assuntos e dúvidas, e aí cada um vai fazendo o seu, e aí num momento como esse, acaba sendo muito mais que uma oficina, né? É um processo terapêutico que acaba acontecendo ali, né? De descobertas, de concordância ou discordância, né, de questionamentos, né? E eu acho que até é uma atividade bem legal se você quer criar uma experiência individual com o cliente. Sim, bem interessante. Várias possibilidades, né? Uhum. Várias possibilidades. Legal. E assim, a gente vive um momento dentro da do Terra que eu vejo que isso tem sido algo muito legal de ser feito, que o próprio cliente, eu falo cliente, né, porque é o que está participante aí da nossa comunidade, eles estão sedentos. Eu vejo quando eu falo de oficina, embora a gente faça a oficina, aquelas pessoas às vezes dizem que querem, muitas vezes é aquilo, mas preciso de um esforço a mais, né? E aí eu lembro de novo, olha o que a Julie fez, né, para poder estar no momento. E a gente sabe que a gente organiza esses movimentos e o próprio cliente, gente, é verdade isso. Existem coisas no inconsciente que a gente cria e não é desculpas, as coisas acontecem porque tem coisas que parece que são... Tu vai te colocar num lugar que é, de alguma forma, uma evolução, né? Então, coisas acontecem. Então, a gente precisa, quando vai fazer uma organização assim, organizar uma oficina e tal, a gente precisa, sim, ser insistente em convidar para que as pessoas venham, né? São os testes, exatamente, são os testes. E não, é como o treinamento essa semana do Acelera, né? Que a Cris trouxe sobre as crenças, né? Como tu começa um mês acreditando em algo, logo mais à frente começam a vir desafios, que é justamente porque a tua mente, ela quer continuar no lugar que ela está. Então, a gente se auto-sabota inconscientemente. E isso acontece com a gente, isso acontece com o nosso cliente, isso acontece com todo mundo, né? Então, quando a gente resolve fazer isso, a gente tem que ter consciência de que talvez você faça e venham bem menos pessoas do que você imagina, mas a gente precisa fazer nosso trabalho, precisa convidar, precisa lembrar, porque isso não está na rotina, né? Então, eu falo por experiência de organizar as coisas e a gente ter o maior dos entusiasmos e tudo, e a gente saber que aquela pessoa precisa e aquela pessoa está querendo vir, e ela acaba muitas vezes não vindo, mas a gente não pode levar para o coração, a gente precisa continuar, né? E a gente sabe que esse momento vai acontecer, né? E eu aproveito esse momento também, antes de ir para o próximo, mais algum comentário sobre isso? Quem se imagina fazendo? O que está... Fiquem à vontade. Su, eu não entendi muito bem a dinâmica. Você separa óleos por categoria de sementes, flores, é isso? Não, na verdade, assim, o livro tem bem certinho aqui, ó. Ele usa, então, 3, 6, 7, 8, 9. Ele usa 19 óleos essenciais. Aí... 19 óleos essenciais já escolhidos, é como a Marisete falou. Ela disse, ela contou, inclusive, a história de como ela desenvolveu esse método. Ela disse que teve um momento que ela estava, né, em casa e tal, e estudando e coisa, e veio algo dos céus. Veio algo dos céus, assim, um entendimento, ela até disse, foi essa frase
que me fez entender e decidir. E eu disse para o Ciro, vai dormir, porque eu vou continuar aqui. Ela sentiu que vinha algo que era, né, divino, assim. Então, ela disse assim, essa foi a resolução dos óleos essenciais que eu trouxe nesse método. Ela disse assim, mudar, ela não aconselha. Tipo, por exemplo, eu não tenho aqui, um dos óleos é o ilang-ilang, eu não tenho ilang-ilang, eu vou colocar outro. Ela disse que não é mexer no que dá certo. Ela disse, é mexer no que dá certo. Então, na verdade, a gente usa esses 19 óleos essenciais, porque tem o D1, ele não tem outra categoria para você escolher, você só escolhe se você gostou dele ou não. Se você quer, é meio que teste às cegas, sabe? Porque o rótulo vai estar tapado e você vai ganhar na dinâmica, digamos, imagina, vamos visualizar. Imagine um treinamento de um encontro com 10 pessoas, né? Aí a gente vai passar 2 óleos, é o A1 e o A2. Aí a pessoa vai, né, trazer o seu momento e vai cheirar o A1 e vai ter a vivência ali. Ela vai cheirar o A2 e ela vai precisar escolher um ou outro. E aí ela vai marcar no papelzinho qual ela gosta mais ou qual ela sentiu. É o A1, exemplo. Aí guarda esses 2 óleos, aí vem com o B1 e o B2 e faz a mesma experiência. Então, é um momento muito legal isso de decidir, de tu sentir, sabe? De tu trazer na tua memória, ali no teu inconsciente, essa memória olfativa que o corpo vai dizer. O corpo vai dizer. Ô, Maria, é linda a dinâmica mesmo. Eu imagino isso acontecendo e vai ser muito legal. Então, claro, precisa ter todos os olhos, né, para você fazer a dinâmica, mas vocês ali em São Paulo podem fazer, com certeza que a Isa tem todos. Então, é só uma questão de organizar. A Isa tem o livro também. Eu estou seguindo aqui o livro, ele é bem didático, né? É bem parecido com o Sinfonia das Células, mais ou menos, né? Que você vai seguindo as orientações e aí vai fazendo. É, isso mesmo. Ele é bem educativo mesmo. Você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer. Aí ela falava bastante de frequência e tal, e ela foi algo muito legal que ela trouxe o café, dizendo que o café baixa a nossa frequência, né? Ó, olha que legal. Um corpo saudável, da cabeça aos pés, tem uma frequência elétrica que vai entre 62 e 78 Hz. As doenças são tipicamente refletidas em uma frequência de 58 Hz, né? À medida que deixa nossos corpos. Uma xícara de café pode diminuir a frequência de uma pessoa de 66 para 58 Hz em apenas 3 segundos. E aí ela até brincou, ela trouxe esse dado, né? Ó, demora 3 dias para essa frequência da pessoa analisada voltar ao normal. Então, eu vendo isso, eu pensei assim, cara, eu tô tomando muito café, vou ter que dar uma mudada aí nesse meu hábito do café, trocar um chazinho, alguma coisa. A Júlia ainda comentou, né, a gente toma muito café lá no trabalho e tal. E aí, olha só, de acordo com os estudos, os pensamentos negativos reduzem nossa frequência em uma média de 12 Hz. Então, ela ainda brincou, o cafezinho é ruim, não, o café, não me julgue por né, trazer a informação do café, mas eu tenho para dizer para vocês que pensamento negativo é bem pior. Então, né, vamos continuar tomando cafezinho, mas vamos tirar os pensamentos negativos, né? E os olhos ajudam também nessa questão. Então, pensamentos positivos aumentam nossa frequência em 10 Hz. Então, olha que legal isso. A Marli, eu sei que gosta dessas questões energéticas, aí acho que vai ser uma vivência bem legal para você participar e duplicar. Inclusive, quero edificar teu trabalho, Marli, aqui com as outras meninas também, que eu tenho sentido muito orgulho de ver teu trabalho. A Marli tem o grupinho dela com as clientes dela, e eu tenho achado incrível que tudo que a gente faz no nosso grupo, as informações que eu trago, ela vai e replica tudo com as clientes dela. A gente faz as nossas aulas
2, 3 dias, ela já está organizando o cursinho dela, já está fazendo a oficina dela, né? Então, eu quero edificar esse teu movimento, Marli, dizer que eu fico bem feliz de te ver, né, fazendo esse movimento do jeitinho dela, que nem agora, antes de entrar, ela disse, o que tu achou desse card? Perfeito! Tô chegando em casa. Tá, ótimo, né? Ótimo. Então, ela mesma está fazendo do jeitinho dela e eu quero realmente, com essa fala, incentivar vocês, que eu falo por experiência, porque ao mesmo tempo que talvez vocês olhem para mim, para a Isa, que faz mais e não se achem, talvez, eu não estou preparada para fazer, né? A gente também tem esses momentos onde a gente vê, por exemplo, outras pessoas que estão mais à frente de nós e a gente se compara, mas a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance e do nosso jeitinho. Então, esse momento eu quero realmente né, dar esses parabéns para a Marli pelo movimento que ela tem feito aí com as clientes dela, bem empenhada em criar o movimento, né? Isso. E aí, quero falar algo para vocês, tá? Precisamos nos unir nos nossos grupos para que a gente possa, todo mundo, somar com o nosso cliente. Eu vejo que isso acontece muito no meu grupo, mas acontece também no grupo da Isa, e a Isa pode contribuir com isso. Todos vocês aqui, alguns já têm clientes inscritos, outros têm mais, outros têm menos, mas é um lugar onde é para troca, né? E vocês, como consultores, quando vocês iniciam pessoas naquele grupo, é muito importante que vocês sejam participativas naquele grupo, seja respondendo a enquete, seja edificando uma fala que foi trazida, porque às vezes a gente tem vergonha de falar. Eu falo pelo próprio cliente, quantas vezes eu vou e digo assim para ele, vai lá e conta isso no grupo. Ele tem vergonha de contar no grupo, e ele fala que tem vergonha de contar no grupo, né? Então, a gente sabe que se a gente não fizer esse incentivo, o cliente não faz. Então, vocês, como consultores também, de buscar os feedbacks dos clientes de vocês, incentivar, buscar. Gente, eu falo por experiência, a gente precisa buscar, porque senão eles não falam. Eles não falam nem pra gente, que nem esses dias veio a Elisa aqui, ela disse, guria, desde que eu comecei a usar o Stronger, o meu guri vivia no hospital ano passado, no inverno passado, esse ano eu não precisei levar ele nenhuma vez. Ele usa, mas eu uso todo dia. Eu disse, mas conta isso no grupo, guria. E, ai, tem vergonha, sabe? Então, se a gente não fizer esse incentivo com o cliente, ele não faz. Mas eu quero incentivar vocês também a fazerem isso. Vocês contarem os seus depoimentos, que vocês tenham, assumam esse lugar também de consultor, sabe? De compartilhar. Vocês também, com certeza, veem coisas muito legais que vocês podem estar compartilhando. Se vocês têm dúvida, às vezes, de mandar, manda pra gente, né? Pergunta, o que eu achei legal compartilhar. Às vezes, eu tenho um próprio cliente que manda uma coisa que viu, manda pra mim. Aí eu digo assim, manda lá no grupo, sabe? Então, é um lugar que a gente precisa se unir mais. Não, o grupo tem bastante mensagem, mas assim, ó, o cliente que tá lá e ele gosta do assunto, ele gosta de ver essas coisas. E eu falo com muita certeza, é esse cliente que vai comprar de novo. Se ele não olha o grupo, se você vai lá, eu vou lá. Às vezes, eu mando uma mensagem, eu olho mensagem de 10 dias mais, o cliente nem viu. O cliente nem dá para dizer que é cliente, né? Ele está lá no grupo, mas ele nem viu a mensagem. Pode ter certeza que esse é o mesmo cliente que está 1 ano inativo, que não está recomprando, é o mesmo cliente que ele não está tendo resultado. Por quê? Porque ele não está usando. E ele não está usando por quê? Porque ele não está absorvendo a informação. Então, a gente ficar de olho. Por exemplo, quando a gente faz uma enquete, vocês viram que a gente tem feito bastante enquete. Vão lá, olhem as respostas. Vejam se não foi um cliente de vocês que respondeu, porque a gente faz isso para ajudar vocês. Porque a resposta que ele dá lá na enquete instiga vocês a falarem com aquela pessoa. E a desparasitação está sendo ótima. Gente, eu estava olhando, claro que tem gente lá no grupo que já fez e tal, mas a gente está com 45 pessoas. E dessas 45 pessoas, eu tenho certeza que pelo menos 30 vão fazer esse mês. Mas mês passado tiveram só umas 5 ou 6 que fizeram. O outro mês também teve umas 10, 12, só que é o 4º mês que a gente está fazendo a desparasitação. Então, a gente precisa incentivar nosso cliente a querer fazer a desparasitação. E, melhor ainda, ter registrado quando ele fez, porque ele vai estar no grupo e você precisa estar no grupo. Mesmo que você não vá fazer a desparasitação, esteja no grupo para ver o seu cliente, para saber se ele está fazendo, porque daí você vai ajudar
a lembrar ele daqui 6 meses. Ó, já faz 6 meses que você fez a desparasitação. Anota num papelzinho, eu tenho tudo organizado, mas anota para daqui 6 meses você lembrar de novo. Isso é muito importante. E a gente, como equipe, né, eu falo pela minha organização, assim, eu lembro quando eu comecei a usar os olhos, o primeiro protocolo que me pediram para fazer foi, ou me incentivaram a fazer, foi a desparasitação. Então, a gente vai trabalhar todos os meses com desparasitação, tá, gente? Todos os meses. Então, tragam isso como uma rotina até para convidar a cliente para se inscrever, porque a desparasitação pode ser algo que o cliente possa iniciar na doTERRA. Ele paga a taxa de 48, compra os olhos da desparasitação, você traz ele para o grupo da desparasitação, ele vai ter um resultado, com certeza, e depois ele vai estar no grupo do cliente, tal, vai conhecendo, vai vendo, e é primeira experiência dele com o óleo essencial. Mas usem isso para conectar o cliente que já está e novos clientes também, tá? E esse mês, inclusive, assim, ó, até trazer para vocês, mas esse mês a gente vai trazer uma Nutri, para trazer a vivência alimentar, né, que a gente sempre fala, evitem alimentos assim, e não sei o quê, e não sei o quê. A primeira aula que a gente teve da desparasitação foi bem legal nesse sentido. Então, eu convidei uma Nutri, ela também quer fazer a desparasitação, mas ela ainda não se inscreveu. Mas eu quero trazer a visão para vocês, que o nosso movimento Zelar, ele vai cada vez mais se inclinar para trazer profissionais da saúde. E às vezes a gente precisa trazer ele para algo, para que ele se sinta pertencendo e veja que aqui existe uma oportunidade dele se desenvolver em algo que ele ainda não conhece dentro da área dele. E a Isabel é uma Nutri, e ela vai participar, vai fazer a contribuição dela. Fiz um cardzinho bem bonito, hoje eu vou mandar ainda lá no grupo da desparasitação, para que quem está lá saiba que a gente está com um grupo com uma profissional de nutrição para dar o direcionamento, e a doutora Sabrina, que também é uma cliente já inscrita, né? Eu trouxe essa vivência, esse convite, levei esse convite para ela trazer, né, a sua visão, né, como médica, da importância de desparasitar. Ela pode vir e falar 2 minutos, 1 minuto, mas é o olhar de uma médica, que vai somar muito com o nosso grupo. Então, eu acho que a gente tem que começar a se encorajar mais. A Antônia, ela vai lá no médico dela, ela fala de óleos essenciais. E ela está me ensinando sobre isso, porque a gente fica meio assim e tal, mas a gente tem que levar para essas pessoas que vão, né? Tanto que vocês viram, fiz uma enquete para ver profissionais de saúde que estão no nosso grupo, para a gente começar a edificar essas pessoas, sabe? Porque a gente tem psicólogas lá dentro, a gente tem massoterapeutas, a gente tem outras profissões que são da área da saúde que os olhos vão ajudar também. Então, eu peço que vocês se atentem a esse grupo, não só como um lugar de vocês aprenderem também sobre os olhos, mas um lugar onde vocês podem estar aprendendo a se posicionar como consultoras de bem-estar também. Isa, quer fazer uma contribuição sobre isso? Não, é isso, exatamente isso, né? Porque é o que eu sempre falo, né? Esse grupo não é meu. É um grupo nosso, é um grupo de trocas. A minha ideia não é que eu ensine, né, porque é essa troca. E é muito mais rico quando a gente tem a contribuição de outras pessoas. Até meu filho às vezes fala, nossa, mãe, só você fala nesse grupo? Então, assim, aí daí parece que é aquela coisa que eu tô tentando convencer as pessoas de que o negócio deu certo, que faz efeito. E não, quando a gente tem outras experiências de outras pessoas, isso acaba enriquecendo, né, isso, às vezes, a pessoa que às vezes está meio com dúvida, ou meio, né, isso acaba auxiliando, né, então acho que é riquíssimo e importante, tanto a gente trazer as nossas experiências, quanto dos nossos clientes, para enriquecer ainda mais o grupo. Isso aí. Até foi uma das perguntas que eu fiz lá que eu nem falei isso, mas teve um painel só com as diamantes, tá? Então, a gente teve a oportunidade de fazer perguntas e eu fiz uma pergunta sobre isso, como a gente entregar mais autonomia para o cliente, sabe? Porque a gente precisa ajudar ele a ser mais autônomo, sabe? O grupo vocês observem quando as pessoas perguntam, eu falo. E isso eu faço com vocês também, como consultores, né? Eu tenho percebido que e aí eu tenho me enxergado dessa forma, que eu tenho dado muitas coisas prontas.
é um protocolo pronto para o cliente, é uma informação na hora para vocês, né? E muitas vezes eu tenho que ir lá e buscar no mesmo lugar onde vocês teriam que ir, né? Então, instigar ele a acessar o link que a gente criou, que a gente agrupou várias informações, incentivar ele a pesquisar no grupo, sabe? Porque se a gente fizer isso, a gente vai criando o próprio cliente assim, mas eu vou pesquisar no grupo. Porque às vezes ele tem vergonha de perguntar, gente. Às vezes ele tem vergonha de perguntar, mas ele não se liga que ele pode pesquisar. Então, se a gente fala para o cliente que pergunta, sempre, claro, de forma gentil, mas instigar ele a buscar na lupa, ou até você buscar na lupa e dizer assim, a gente falou sobre isso aqui, né? Claro, sempre com um olhar de que, por exemplo, eu sei quem entrou recentemente, quem faz mais tempo. Então, se uma pessoa entrou semana passada, eu não vou lá puxar, que eu sei que ela não viu, né? Então, ter esse discernimento também, né? E se apropriem. Tenho o cliente de vocês, assim, como quem vai fazer o negócio de vocês crescer, porque lembrem sempre, quando a gente inscreve uma pessoa, a gente levou ela até um ponto, mas toda pessoa, todo relacionamento que a gente tem o compromisso de levar ela para um outro nível. Eu sempre falo, pode ser uma pessoa que não conhece os olhos. O nível é o quê? Ele não sabe sobre o assunto, eu vou levar ele para o nível de conhecer. Ele conheceu, ele não comprou o kit, mas ele comprou um óleo, eu vou fazer o que eu posso para levar ele para um outro nível. Uma pessoa veio e começou um negócio, então ele já está em um ponto. O nosso papel é levar ele para outro ponto. Então a gente tem os nossos clientes lá e a gente tem o compromisso de levar ele para um outro nível de entendimento, de autonomia, quem sabe ele se apaixona mais, quem sabe se torna um cliente fiel, que ele entende o programa de recompensa, ele não quer nunca mais parar de comprar, e ele vai se apaixonar, e ele vai se tornar um consultor. Esse é o caminho, né? E que o consultor queira cada vez mais crescer também. Tá? Então, que lindo esses cachinhos dela, Julie. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta ainda? Fala, Marli. Não? Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Assim, lembrar que quem puder estar presente e organizar a sua agenda para as terças e nas quintas, às 9 horas da manhã, está sendo incrível. Olha, a gente está com um clã, a gente brinca, né? Que é o grupo dos que estão presentes e que a gente... Nossa, de verdade, gente, eu fico parceira de quando é terça e quinta, que às 9 horas a gente vai estar conectado, né? Porque a gente consegue dialogar, conversar, encontrar outras pessoas, né? Que fazem o mesmo, não fica gravado, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a Julie tem horário de trabalho e não consegue estar, mas aí tenta se organizar para estar de segunda à noite, né? Que nem agora às 21 a gente tem, né? E uma coisa que eu incentivo vocês, entendam o nosso sistema, tá? E coloquem na agenda o que vocês consideram importante. Que nem hoje a gente teve de tarde, teve agora, vai ter às 20 horas, né? Que é a apresentação de produto e negócio, e depois tem o nosso encontro de liderança. Esse é para desenvolver a gente, né? Não consegue estar em todos, não é que nem vocês consigam tudo, a Isa também, a gente precisa se organizar, mas é entender o que cada uma das oportunidades tem objetivo. E você veja, eu estou começando, eu preciso aprender mais sobre produto. Então, se organize para estar nas quartas, nas aulas de produto nesse primeiro momento. Eu já quero me desenvolver, eu tô descrente no negócio, eu vejo que as pessoas falam que é pirâmide e eu fico com medo e não sei o que explicar, então te conecta nos treinamentos de segunda para desenvolver a tua mentalidade para isso, sabe? Então, é buscar o lugar certo para atender a tua necessidade. Sim, aproveitar para trazer convidados nas segundas, para vocês entenderem. Nas segundas, às 20 horas, o sistema tem esse treinamento para que a gente possa convidar as pessoas para conhecerem os óleos básicos, para decidir pelo kit e conhecer que existe a doTERRA e existe uma oportunidade de empreender. Já na quarta, é a oportunidade também de convidar o cliente para conhecer,
mas ele é mais voltado para a gente aprender mais sobre os óleos essenciais. Aí a gente precisa o quê? Lembrar de convidar o nosso cliente já inscrito, inclusive nas segundas, das 20 horas. A Sama, eu vi que a Sama estava aqui antes, eu enviei no grupo semana passada, ela me chamou no privado perguntando se ia ficar gravado, porque ela está mostrando interesse no negócio. É assim que você vai conseguir medir o interesse das pessoas, né? E aí, às vezes, por exemplo, talvez vocês tenham já, que nem a Mia tem bastante já cliente inscrito por ela, faz um excelente acompanhamento, inclusive, mas às vezes tu precisa ter uma lista de transmissão já montadinha com o teu cliente para enviar rapidinho nessas situações. Porque às vezes tu não tem tempo para fazer isso de forma rápida, né? Mas é justamente para não passar as informações, para a gente poder, de forma rápida, fazer a pessoa saber que está acontecendo isso. Certo? Da minha parte é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todas vocês, tá? Por estarem aqui, tá? Pela curiosidade de aprender sobre lá. Sil, te espero sábado aqui, ó. Sil, ó, Júlia, ó. Sabia que as duas são vizinhas de casa praticamente, né? Uma casa grudada na outra, né? Essa que é a Sil? A gente conhecia. Tá desligado o teu microfone, Sil. Tá, beleza. Então, a Alice quer mostrar que ela tem um olhinho Su. É o favorito dela, é o do soninho. Esse é o preferido teu. E ele tem um... tem também. E que cor linda, né? Olha a outra. Agora tá todo mundo. É isso aí. Mas é legal envolver, Julie, porque é interessante que elas saibam que o que tu tá fazendo não é para afastar elas, né? Que é justamente algo muito legal e grandioso que você está fazendo, e elas vão entendendo que isso faz parte de ti também. Então, é isso aí. Ótimo. Então tá, gurias. Obrigada. Espero quem puder no sábado, então, para fazer o nosso perfume pessoal. E já vai pensando nos clientes aí, quem que é legal a gente convidar para o próximo, a gente já poder ter os clientes. E sintam-se privilegiadas, tá? Porque eu quis compartilhar disso com vocês em primeiro momento, para que vocês tenham primeiro essa informação e que a gente possa aprender a duplicar isso para outras pessoas posterior a isso também. Muito obrigada, Su, por compartilhar com a gente, por nos convidar, e a gente vai trocando. Vocês aí, a gente aqui, vamos trocando. É isso aí. Beijo, meninas. Beijo, boa semana. Ótima semana. Que a semana de vocês oscile entre maravilhosa e extraordinária. Amém. É isso aí, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pequenas.